Tô na dúvida, mas talvez eu vá com você, tá? Júnior Santos está acima de todos. A Vitória Leite agora tá conosco, aqui para atualizar as informações do Cruzeiro, que estava então de olho no atacante botafoguense. Vitória. Fala, Bruno, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, a gente só ouve falar de Cruzeiro nas últimas semanas, né? O mercado tá quente por aqui. A gente lembra que isso tem a ver com a chegada da nova diretoria, a nova SAF do Pedro Lourenço, né? O Pedrinho BH, como é conhecido por aqui, que trouxe o CEO de futebol Alexandre Matos de volta ao Cruzeiro, depois de muito tempo fora, ele retorna. Aí tem também o diretor técnico, Edu Dracena, que tá sendo um porta-voz sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre o mercado, como zona mista, ele quem tem falado. E o Paulo Pelaipe, que é o diretor executivo da parte do futebol também. E aí, claro, o Cruzeiro tá de olho no mercado. O Pedrinho, inclusive, deu uma entrevista pro Globo Esporte essa semana e falou que o sonho dele, se tiver que dizer um sonho, é o Felipe Coutinho. A gente viu que hoje o Coutinho estava chegando ao Brasil e o Felipe Coutinho segue sendo um sonho do Cruzeiro, especialmente, né, do Pedrinho Lourenço, aí do presidente, não, do novo dono da SAF. E além disso, a gente também mostrou hoje aqui, falou da situação do Júnior Santos, que houve uma investida, uma proposta oficial do Cruzeiro, a informação que foi primeiramente divulgada pelo canal do Samuel Venâncio, e a gente conseguiu confirmar que o Botafogo recusou, pelo menos essa primeira proposta feita pelo Cruzeiro, que não teria interesse em deixar o atacante sair neste momento. Além disso, a gente sabe que o Cruzeiro também estava de olho em Keno, Mina, tem vários outros jogadores que são relacionados, mas Keno e Mina eram dois jogadores que existiam já conversas mais avançadas e propostas oficializadas para, pelo menos, o staff desses jogadores, então a gente está aguardando novos capítulos e, claro, a grande chegada, que é a do Cássio, o novo goleiro do Cruzeiro, que vai ficar por 3 anos e meio aqui. Hoje a gente teve um treino aberto à imprensa, isso também é uma promessa da nova SAF do Cruzeiro, que quer deixar mais espaço para a imprensa e também para os torcedores. Teve a presença de torcida aqui no treino hoje do Cruzeiro. O goleiro Cássio fez o seu segundo treino e a gente até teve a oportunidade de falar com o Rafael Elias, o papagaio, como é conhecido por aqui, que falou como é jogar com um cara como Cássio no elenco. Vamos ouvir. Com certeza, né? Um goleiro como ele, com a história que ele tem, né? Ele acaba exigindo muito mais da gente, né? Pelo posicionamento, pela experiência que ele tem. Que nem eu falei, eu acredito que ele vai somar e vai ajudar muito o Cruzeiro nessa trajetória que ele tem aqui agora conosco. É isso, o Cruzeiro, assim como os outros times que tiveram tempo para fazer uma intratemporada aí, né, entre períodos, porque a Série A estavam com as rodadas adiadas. Na próxima semana volta a campo o Cruzeiro pela Copa Sul-Americana, enfrenta a Universidade Católica no Mineirão. O Cruzeiro ainda tem chance de classificação, porque a Universidade Católica empatou. Então depende, é claro, de uma vitória nesse jogo em casa. A gente vai trazendo mais informações ao longo da programação, mas o que a gente pode dizer é que o Cruzeiro tá de olho no mercado e tá disposto a gastar dinheiro por aqui, viu? Beijo pra vocês. Vá pro Vasco, que era um pedido do Ramon Dias, então existiu uma negociação. Seria uma grande contratação, né, o Coediá. Mas assim, de fato é o que a Vitória estava contando, né? É uma nova administração e uma nova administração disposta a fazer barulho, Marra. Sim, e tem condição disso, de fazer esse barulho. E não tava, desculpa, nem o nome do Gabigol tava ali na tela, né? Não. Só o fato de desenhar uma proposta para o Júnior Santos, sabendo que seria muito difícil conquistar, porque o Júnior Santos está disputando a Libertadores, está num grande momento, o Botafogo, já é um outro recado para o mercado. O Cruzeiro vai mesmo atuar. Uhum. Você quer que eu leia? Quero. O que é? Jornal Birmingham Mail? Do Coutinho? Muito cuidado com o que você vai ler, porque tem muita gente... Mas peraí, antes do Coutinho. Daqueles nomes todos ali, qual que você acha, dona? Daqueles que a gente viu, que tinha o Mina, tinha o Daverson, tinha o Rames, Rodrigues até, tem o nome do Gabigol, qual que você acha que é assim, pro Matos marcar a posição dele? Chegamos, estamos no mercado. Olha ali os nomes todos, ó. Qual seria o nome para ele dar o recado? O Cássio já é um nome importante. Já é. Tirou o Cássio do Corinthians. Desses nomes aí, o maior é o Coutinho. Tem um outro recado que ele pode dar. O nome é maior que o do Rames? No Brasil, No Brasil né? Sim, até porque a imagem do Rames agora não... mas assim, aí eu vou falar de uma coisa de uma cidade que eu conheço. Um recado muito grande é um recado com o Keno, né? Sim. Eu acho que o Coediá seria talvez uma grande contratação ali. Para resolver, assim, uma situação de primeiro homem de meio campo. A situação do Coutinho, a gente vai falar mais. É uma situação que eu acho que para o Cruzeiro é bem improvável. Bem improvável. Por tudo que eu andei conversando aí. Acho que a situação do Coutinho é uma outra mais encaminhada para casa dele. Que é o Vasco. Ele acabou de desembarcar, tá? No Brasil, o Felipe Coutinho veio do Catar, não é isso? Era no Catar, né? Sim. Ele do Catar e ele desembarcou agora há poucos minutos em São Paulo. E ele deu uma declaração. Vamos ver o que ele falou. Eu não tenho nada pra falar agora nesse momento. Cara, tô bem, acabei a temporada agora. Com certeza. Nesse momento eu não tenho muito o que falar, não. Todo mundo já sabe.
Eita, todo mundo falou. já sabe. Aí ele já todo falou. mundo já sabe. Eu acho que todo mundo já sabe que grandes clubes estão interessados, entre eles o Cruzeiro e o Vasco. Não, mas a relação dele com o Vasco é gigante. Quando ele fala isso... Eu acho que todo mundo já sabe, porque assim, ele deixa claro que ele quer voltar pro Vasco. Né? Porque, de fato, isso é uma informação. Ele quer voltar para o Vasco, para a casa dele. Não vai permanecer no Aston Villa. O Marra já trouxe a informação, né, direto de alguns veículos ingleses. Você tem que analisar também o custo-benefício, é um jogador caro. O Villa investiu para tirá-lo do Barcelona. Hoje não faz parte dos planos do Unai Emery, acho que nem consegue se adaptar tanto ao estilo de jogo, né, do Unai Emery. E ele deseja voltar ao Vasco. Isso é o que a gente sabe até agora. Existe uma negociação muito liderada pelo Pedrinho. E eles têm que chegar agora a um acordo final. E também tem a situação da rescisão de contrato dele com o Aston Villa, né? Porque é algo que está em negociação. Ele conseguir essa rescisão para ficar livre do contrato com o Aston Villa e aí sim, né, tentar assinar com o Vasco. É o desejo dele, voltar ao Vasco da Gama. O que é que lá na Inglaterra estão falando, Marra? O Jornal Birmingham de hoje publica que o bilionário no Brasil, que adquiriu o clube do Ronaldo, sonha com o Felipe Coutinho. O do Cruzeiro, então. Porque ele, de fato... Mas o Jornal de lá está no papel dele mesmo, né? Claro. Mostrar para os torcedores do Aston Villa, que o Felipe Coutinho tem mercado, que ele pode ser vendido. Hoje, os torcedores do Aston Villa estão menos preocupados com o desempenho do Felipe Coutinho, porque não estavam tendo mesmo. Estão mais preocupados em como nós vamos ganhar dinheiro com ele. Entendi. E lá, então, eles estão entendendo que a possibilidade de ganhar dinheiro imediato talvez seja até mais com o Cruzeiro do que com o Vasco? Talvez sim. Lá. Né? Lá. Mas aí tem um ponto que é muito importante nessa história. O Felipe Coutinho. Claro, o principal. Não quero ir. É difícil. Porque a negociação envolvendo o Vasco seria inicialmente por empréstimo? Não, agora existe uma negociação de uma tentativa de rescisão com o Aston Villa. De rescisão e de... Porque assim, você tem essa ótica. Óbvio que no mundo ideal seria o Aston Villa conseguir recuperar parte do dinheiro que ele investiu. Claro. Só que ele acaba se tornando um problema financeiro porque é um jogador caro, que não faz parte dos planos. Se você consegue uma rescisão amigável, um acordo, você deixa de investir esse dinheiro. Sim. Você abre espaço na folha. Foi o caso mais ou menos o caso do Cássio. Sim. O Cássio ainda tinha contrato, o Corinthians aceitou rescindir o contrato para não pagar o salário até o final do ano. Óbvio que o Cruzeiro está no papel dele. O próprio Pedrinho, né, novo mandatário da SAF do Cruzeiro, deixou claro que é um sonho para o Cruzeiro. Seria uma grande contratação, acho que para qualquer clube do futebol brasileiro. Mas tem um fator nessa negociação que é muito importante em qualquer transação, que é o desejo do atleta. Claro. E se o atleta força mais e quer voltar ao Vasco, é importante a gente lembrar, gente, o Coutinho, ele saiu muito cedo do Vasco, mas ele é vascaíno, foi formado como atleta pelo Vasco, ele é uma das maiores, né, joias que o Vasco já produziu na sua história, e não só como atleta, ele foi formado como ser humano, porque ele é um símbolo do Colégio Vasco da Gama. Então, assim, você tem um vínculo ali muito forte. O que a gente pode falar, o nosso querido Pedro Ivo Almeida também apurando, né, todo mundo aqui da ESPN, é que o sonho da torcida do Vasco, que sempre foi o retorno do Coutinho, ele nunca esteve tão próximo de ser concretizado. Óbvio, não está sacramentado, não está acertado, ele não é jogador do Vasco, mas tem uma negociação em andamento e tem uma boa vontade do atleta para que isso aconteça. Todo mundo já sabe que ele falou. É que, assim, ficou uma imagem do Coutinho desgastada para o público brasileiro por causa de seleção, porque a seleção não ganhou, tal. E ficou uma imagem desgastada fora, porque o Coutinho, para mim, o melhor momento da carreira dele foi quando ele jogou no Liverpool. No Liverpool. Muita coisa. Ali ele jogou com o Brendan Rodgers e jogou com o Klopp, um futebol mágico. Ele era conhecido como o Pequeno Mágico na Inglaterra. E foi um jogador espetacular. A ponto de, quando ele foi vendido para o Barcelona, com o dinheiro da venda do Barcelona, o Liverpool comprou Alisson e Van Dijk. Olha só. Com o dinheiro do Coutinho. E mais um pouco, 5 milhões, 8 milhões e tal. Mas com a venda do Coutinho, o Liverpool comprou Alisson e Van Dijk. Comprou 2 pilares de uma defesa... A construção de um time vencedor. É. Então, assim, é grande. A imagem dele já foi uma imagem muito, muito grande no mercado europeu. Eu sei, é verdade. Depois ele não confirmou isso com o passar do tempo. Nem no Aston Villa ele confirmou. Mas aí tem um outro ponto. Você não pode falar que, os jogadores são seres humanos. O melhor momento dele foi quando ele se sentiu acolhido. Sim. A cidade girava em torno dele, o grupo adorava ele. O Tite já falou sobre isso também na própria seleção brasileira. Que ele é um jogador que ele precisa desse acolhimento, desse carinho, às vezes, para sentir a vontade para desempenhar o futebol Imagina dele. isso na colina. Até pelo desejo dele, talvez ele queira reencontrar a felicidade dele. E se ele encontrar a felicidade, talvez encontre futebol, né? Sim. E aí ele é muito bom jogador. Gente, o Felipe Coutinho,
o Barcelona investiu mais de 120 milhões de euros na contratação do Coutinho. E na época, todo mundo falava que era talvez a principal contratação. Sim. Você tinha até uma certa certeza de que ele ia render. E oscilou, não deu certo, o casamento de fato não deu certo. Ele vai depois de empréstimo para o Bayern de Munique, até tem bons momentos, mas sempre também oscilando. Mas ele teve bons momentos com a camisa do Bayern de Munique. Na minha visão, fez uma boa Copa do Mundo em 2018, principalmente o início, a largada, né? O golaço que ele fez contra a Suíça. A gente pode debater aqui, se ele de fato acertar e voltar ao futebol brasileiro, a parte física, até que ponto ele vai estar pronto para ser um cara decisivo de uma maneira constante. Uma coisa é jogar no Catar, outra coisa é jogar no futebol brasileiro com esse calendário. Você tem essa questão física. Agora, talento, ele tem e muito. É um talento bruto. Por muito tempo na seleção brasileira, Neymar e o Coutinho. Isso. Era o cara que mais dialogava com o Neymar. Ele era o segundo nome da hierarquia técnica da geração, sempre foi o Coutinho. E pro Vasco representa muito se conseguir nessa contratação. No Cruzeiro, assim, é sério. Assim, eu não... Hoje, para mim, a prioridade é manter o que já está certo. É claro que o Coutinho, para mim, no Cruzeiro, seria um reforço espetacular. Mas a torcida, acho que ficaria muito feliz se o Cruzeiro pagasse o Matheus Pereira. Já é algo que está lá e tem essa Eu não estou falando que o Matheus Pereira é melhor, é superior. Estou falando o seguinte, você já tem. E não é só pagar o cara. É o risco de perder para um rival, para um adversário, perder para o Flamengo, perder para entendeu? É um jogador que está aqui. É um dos melhores meios que tem hoje no futebol brasileiro. E o Vasco já tem o Payet, né? Então se fecha com o Coutinho, aí teria que ser até uma questão de... Vai precisar encaixar esses dois caras, mas você tem muita compensação sem a bola, para esse time ser equilibrado. Enfim, é papo mais pra frente. Nosso amigo da Bom ainda vai ter que... Aí é com a... Álvaro Pacheco. E se os vascaínos fizeram aquela festa para recepcionar o Payet, imagina o que vai acontecer se confirmar, então, a contratação do Coutinho. Bom, pessoal, o Sport Center tá terminando, mas vem aí o F90. Fala, galera, chegando com o Direto da Toca, diretamente aqui do tapete, na Toca da Raposa 2. Foi dia de treinamento, presença de torcedores. Cruzeiro na preparação para o jogo da semana que vem. Começou a venda de ingressos e uma preocupação no departamento médico. Tudo isso você confere a partir de agora. O dia de treino do Cássio, goleiro, com o Robertinho. Claro que ele ainda não está fazendo um trabalho em tempo integral, mas ele vem neste período aí, vai ter muito tempo ainda para ficar 100%, não só na parte física, mas também na parte técnica, e tem até o vídeo aí que eu separei de todos os lances deste treinamento. O trabalho do Robertinho é muito intenso, então dá para o torcedor ter uma ideia aí da atividade aqui na Toca da Raposa 2. O Cássio nesta preparação até o dia 10 de julho, quando a janela será aberta. O treinamento teve um trabalho técnico, o Fernando Seabra com os seus auxiliares, trabalhando jogadas, às vezes ali uma tabela pelas pontas, às vezes um lançamento para entrar os atacantes, para eles entrarem nas costas da defesa. E aí foi a tônica deste treinamento hoje aqui também, pessoal finalizando bem, enfim, um treino bem legal com a presença de alguns sócios torcedores acompanhando a atividade. Agora, uma preocupação que surge no Cruzeiro é que o Juan de Neno, eu tinha trazido essa informação ontem, ele voltou a se queixar de dores, está sendo mais bem avaliado, o Cruzeiro querendo descobrir o que vem acontecendo com o atleta, e ele está fora de combate e com o período de retorno aí indeterminado, hein? Não dá para saber com sinceridade quando o Juan de Neno será liberado para as atividades. Ele até chegou a fazer alguns treinamentos no campo, regrediu um pouco, voltou a reclamar de incômodo e agora é aguardar quando ele vai ficar à disposição. Para o jogo de quinta-feira, é fato que está fora. Eu acho que ele vai perder aí mais alguns jogos, inclusive, até que o Cruzeiro tenha esse diagnóstico, né? O que vai precisar fazer, se é tratamento conservador, se pode ter que fazer até uma cirurgia, né? Porque o Cruzeiro vai tentar identificar qual o problema que faz com que o Juan de Neno tenha esse incômodo sempre que tenta treinar com mais intensidade. Começou hoje a venda de ingressos, Cruzeiro aí trabalhando com um grande público na semana que vem, vale o primeiro lugar do Grupo B da Copa Sul-Americana e, claro, dependendo aí do movimento, outros setores serão abertos para este duelo importante para fechar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Samuel ontem deu uma informação, a torcida do Botafogo ficou louca com ele. Puta, desculpa, sabe, Jamil? Ficou bravo com ele. Mas tá lá. Proposta confirmada, 5 milhões de euros pelo Júnior Santos, jogador de 30 anos de idade, artilheiro da Libertadores. Aí ontem encontrei com uma pessoa, você sabe quem é? Fui sair para jantar com a minha cremosa e minha filha, Jorge Nicola. Encontrei com... Não é ele não. Encontrei com uma pessoa no restaurante, falei, aí, pô, isso aqui. Eu falei, aí, meu querido? Ele falou, olha, que é o seguinte, o que nós oferecemos para o Júnior Santos é maior que tudo em todos os sentidos que ele tem no Botafogo, e ele não está nem entre os maiores salários do Botafogo. Então a gente ofereceu uma condição espetacular. Eu falei, pô, legal, mas e aí? E aí que ele está balançado e ele se dispôs a transferir-se para o Cruzeiro. Só que tem um contrato lá. Só que tem um porém.
O Botafogo não faz repasse de comissão a empresário. E você está no Brasil, viu, Tex? Não sei se você está sabendo. Então, não faz repasse para empresário. Ou seja, o empresário não vai ter o mínimo interesse aí, onde não tem comissão. Né? A comissão é algo legal na operação. Não tem nada de ilegal. Tem clube que paga, tem clube que não. Botafogo não paga. Então, ao agente não tem comissão, a ele uma condição muito superior que o Cruzeiro ofereceu. Agora ele quer se transferir. E aí, Thiago? Eu tenho do staff dele, que é o Luizinho Piracicaba, da Casa Soccer, que ele quer vir. O jogador quer vir pro Cruzeiro. Eu conversei ontem com uma pessoa ligada ao Luizinho, ligada à empresa Casa Soccer, e todos eles confirmam o interesse do Júnior Santos de deixar o Botafogo e vir defender as cores do Cruzeiro. Bom, eu acho uma boa contratação. Acho um jogador interessante. Ele é o artilheiro do Botafogo na história da Libertadores. Ele é o jogador que mais gols fez pelo Botafogo na competição. Então, eu apostaria, eu tentaria essa contratação de fato. É que o Textor é um falastrão, né, HG? E assim, aí ele vai jogar pra torcida, mesmo que pequeno ele vai jogar pra ela, ele fica lá tentando criar algum tipo de situação. Então, esse é o Textor. Esse é o de um Textor. E assim, é óbvio que o Júnior Santos ia querer vir. Não só pela condição financeira. É um salto na carreira. É sair de um clube médio pra jogar num clube grande, gigante, futebol nacional. Então, O Botafogo é médio, Thiago? Ah, é. Mas já foi grande? O Botafogo tem uma história bonita, cara. Tem história bonita lá da década de 60. Mas é um clube médio 50. na sua avaliação. Ah, é. O movimento que o Sassá fez em 2018, e na primeira entrevista do Sassá, ele destacou essa mudança de patamar. O que ele falou na época, você lembra? Que ele tá mudando de patamar para um time que buscaria títulos É isso, na irmão. época. O Dá Sassá pra disse comparar? na entrevista, a torcida do Gente, Botafogo na boa, ficou... Não, dá pra comparar? Não. É isso que eu ia te falar agora. Gente, na boa mesmo. Não tem comparação. O Botafogo é isso que você falou. Ninguém desmerece, desrespeita a história de um clube, que é do Rio de Janeiro. Em décadas e décadas, né, a gente morava em Divinópolis, a gente conhece muito bem, já passamos dos 40. Nós em Divinópolis, Valuzeiro, nós não tínhamos uma televisão de Minas, né? Na nossa infância, adolescência, Era Rio e São Paulo. Era Rio e São Paulo. Nós recebíamos sinal da Globo, da Band de São Paulo, e da Globo e tal, era Rio e São Paulo. Então a nossa referência era futebol paulista e carioca. E olha que nós estamos aqui a 110 quilômetros de Belo Horizonte. Depois que a Globo chegou muito forte lá, e as sucursais da Globo, a Alterosa foi para lá com uma sucursal, a Band acabou entrando muito forte com a Band de Minas. Cara, nós não tínhamos Itatiaia em Divinópolis no início dos anos 2000. Pegava uma dificuldade. Porque o AM 610, ele era mordido pelo 600 da Gaúcha e pelo 620 da Jovem Pan. Então ele ficava exprimido, não pegava. Quando era de madrugada, a onda passava e ia embora. À noite eu escutava a Gaúcha e não conseguia escutar a Itatiaia. Exatamente. E aí o FM, por exemplo, a Rádio Nova de Divinópolis, mordia a Itatiaia, porque é 95.3 contra 95.7. Então a gente não tinha essas referências, não tinha aplicativo, essas coisas. Então... You need to face your fears. A referência era essa aí. Então o Botafogo, para nós, era muito maior do que de fato se apresentava e tal. Agora, desculpa, mas realmente o Cruzeiro tem uma história muito mais gigantesca, né? Uma história muito grande, muito rica, e hoje é um clube muito mais estruturado. Né? E o Cruzeiro está com uma ação interessante, que é essa de também enfraquecer adversários, né? Que o Botafogo queira ou não queira, o Botafogo é um adversário. E você fazer esses movimentos para enfraquecer adversário também é muito interessante, é muito importante fazer isso. Isso aí desestrutura, né? Não só no profissional, mas o externo também é muito abalado. Então esses movimentos que o Cruzeiro vem fazendo são interessantes até para dar uma desestruturada também. E o Cruzeiro se mostrar ao mercado, mostrar que é um novo momento que o Cruzeiro vive. Então essas ações que o Cruzeiro vem fazendo é para mostrar, é para bater na porta de todo o futebol brasileiro e mostrar, oi, estou aqui, estou de volta. É o Cruzeiro, aquele Cruzeiro grande, o Cruzeiro que busca contratações pesadas e que vai bater de frente no mercado para disputar grandes jogadores. Então essa do Júnior Santos é um movimento de peça de xadrez. É um movimento que só de jogar o interesse já dá uma desestruturada nos rivais. Ontem eu estava vendo um trecho, uma entrevista que o Casagrande deu para o Benja. Isso. Não, foi o contrário, na verdade. É que o Benja deu entrevista pro Casagrande, aí tem um quadro no canal do Casagrande, que é o Casagrande libera para que o convidado faça a pergunta. Aí teve um trecho lá que o Benja começou a perguntar ao Casagrande sobre fulano, tipo, Ronaldo ou Romário. Aí o Casagrande, Ronaldo. Aí não sei quem. Aí o Casagrande falou assim, gente, quando eu falo, por exemplo, que o fulano joga mais que o Edmundo, não quer dizer que o Edmundo seja um jogador ruim. Aqui é gosto pessoal, né? Então quando você respeita a história do Botafogo, mas reconhece que hoje o Cruzeiro tem um clube muito mais estruturado, principalmente agora, nessa virada de segunda SAF, do que o Botafogo. Se pegar um recorte, o Botafogo andou atrasando o direito de imagem lá, não paga comissão de empresário, alguns atrasos, isso gera um certo desconforto, etc e tal. É um recorte, né, Everton, de 4 décadas, por exemplo. É isso. É um recorte. E aí, Valu, o que acontece?
Eu falei ontem lá no meu Instagram, você não me segue, então você não deve ter visto. Falei no meu Instagram. Sigo, não, inclusive, vou te mandando um vídeo lá de um cara lá. Você tem que mandar esse vídeo pro André pra ele rodar aqui, que a cara é a cara do Alexandre Matos. Então nós vamos te mandar, André, vamos você rodar. E aí o que acontece, Valuzeiro? Quando o jogador quer sair, mesmo com um contrato em vigência, tá aquela história? Fogo de morra. Água de morra abaixo, fogo de morra acima, e jogador, quando quer sair, fica um negócio complicado, Valu. Fica complicado, boa tarde pra você, pros amigos. Me surpreende mais esse movimento do Cruzeiro no mercado. Um jogador com a característica de atletas que o Cruzeiro já disse que vai buscar, né? O Cruzeiro procura, até então, 2 jogadores de velocidade. O Júnior Santos, um jogador que dispensa comentários no aspecto velocidade. Recentemente, até no Cruzeiro e Botafogo, né, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, passou atropelando do lado direito ali, vive uma grande temporada. E é isso, o Cruzeiro realmente vai fazendo movimentos. É claro, são muitos nomes que a equipe vai procurar no departamento de futebol, mas se trata de uma proposta direta, né? Há um jogador que o Thiago já disse bem, Júnior Santos, artilheiro da Libertadores, né? Porque a fase pré-Libertadores também conta como parte da Copa Libertadores. O Cruzeiro realmente com uma postura bastante agressiva no mercado. O Everton é um jogador que o Cruzeiro não tem no elenco com essas características, jogador de velocidade, pelo lado direito. O Cruzeiro tem muito jogador que joga pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito, o Arthur Gomes, por exemplo, tem caído nos últimos jogos, mas a gente sente que o Arthur Gomes fica um pouco torto, né? Ele tem uma característica de cortar para o meio e finalizar, enfim, jogar. É um destro jogando pela esquerda. Então o Júnior Santos é um jogador que o Cruzeiro não tem no seu elenco as características que ele oferece. Agora, é preciso ter um cuidado também em relação... A gente sabe que os empresários estão de olho no Cruzeiro, porque é um novo momento do clube, é um momento em que o Pedro Lourenço vai sim tirar a grana do bolso. O Cruzeiro precisa dessa mudança, inclusive de postura no mercado, mas os empresários também aproveitam esse momento e colocam vários jogadores que são de interesse do Cruzeiro. E esses vazamentos de nomes podem até prejudicar. Por exemplo, vamos colocar o Mina, que foi especulado, foi falado. O Cruzeiro tem interesse no Mina. Vai ter clube que nem tem interesse no Mina e também vai falar, eu tenho interesse. O que acontece? Inflaciona o mercado. Então é preciso ter um cuidado nesses vazamentos de nomes aí que o Cruzeiro está de olho, porque isso pode prejudicar nas possíveis negociações do clube. Isso é verdade, isso é importante. Isso aí a gente sabe que existe no mercado esse tipo de especulação, essas movimentações e até estratégias utilizadas por empresários. O empresário usa muito. Utilizando estratégias para pegar e inflacionar as coisas e fazer aquele personagem que não estava aparecendo tanto tomar uma projeção maior do que deveria. E vira leilão. Isso, exatamente. Então é também ter o pezinho no chão, o Cruzeiro trabalhar de forma mais silenciosa, a gente sabe que vai ter um investimento, a gente sabe que vai ser um aporte muito alto que vai ter nessa janela e empresários sabem disso. Então é de interesse dos empresários pegarem e colocarem esses jogadores também nessa. Que fechou a compra do zagueiro João Marcelo, 23 anos de idade, atleta que pertencia ao Porto, estava emprestado há quase um ano pelo Cruzeiro. O empréstimo aconteceu na metade do ano passado e se encerraria em junho. O Cruzeiro se antecipou, fez a opção de compra e garantiu a permanência do João Marcelo até dezembro de 2028. Inclusive nas redes sociais, o Cruzeiro brincou com a situação, afirmando, abre aspas, agora o nosso zagueiro, sem risadinha, pode sorrir. João Marcelo assinou o contrato, em definitivo com o Cruzeiro, vamos junto, xerife. João, que tem 24 partidas desde que foi contratado por empréstimo, sendo 16 delas como titular. Importante lembrar que, desde a chegada do Seabra, o João ganhou espaço e se tornou jogador importante dentro do elenco. Bora falar agora sobre